O presidente Donald Trump soube por seu procurador-geral, há 2 meses, que seu nome constava nos famosos arquivos de Jeffrey Epstein. Mas na semana passada, ele negou tudo. Não, não, eu não estava. A verdade? O homem que o dirigiu por 25 anos, Noel Centron, viu tudo. Reuniões secretas, acessos de raiva, negócios sobre os quais ninguém ouviu falar. Na época, ele não disse nada, apenas fez seu trabalho e seguiu em frente. Mas agora, aos 66 anos, ele finalmente está falando. O que o fez quebrar o silêncio? E o quanto do que ele viu poderia abalar os alicerces de tudo o que Trump construiu? Junte-se a nós para descobrir os detalhes suculentos que o ex-motorista de Donald Trump acabou de revelar. O homem que viu tudo. O banco da frente, uma testemunha da história. Noel Centron começou a trabalhar para Donald Trump em 1993, quando a Trump Tower ainda era novinha em folha e ofuscava a todos. Ser motorista executivo naquela época era um jogo diferente. Os motoristas chegavam cedo, com o motor ligado, sempre prontos. E ficar calado sobre o que viam ou ouviam não era apenas boa educação, era o que o mantinha empregado. Cada dia começava antes do amanhecer. Centron se apresentava em um Cadillac preto, ou, às vezes, em uma limusine alongada, dependendo do que estava planejado. Apenas ao abrir a porta do carro pela manhã, ele já sabia de tudo. Alguns dias, Trump mal falava. Em outros, ele já estava imerso em telefonemas antes de chegar ao primeiro semáforo vermelho. Sentado ao volante, Centron tinha um assento na primeira fila para tudo. Onde outros viam apenas a imagem pública, ele capturava a versão sem filtros. Negócios fechados no meio do trânsito. Discussões que se desenrolavam no banco de trás. Era uma faceta de Trump que a maioria das pessoas nunca chegou a ver. Nesse trabalho, você aprendia rápido, seja invisível. Bons motoristas não se abalavam, não reagiam, não repetiam nada. Você aprendia os costumes dos seus clientes antes mesmo que eles dissessem uma palavra. Esse código de silêncio era parte do trabalho, especialmente no mundo hermético de Trump. Mais do que um simples motorista, seu trabalho não era apenas dirigir. Centron cumpria jornadas longuíssimas, às vezes mais de 50 horas por semana. Ele lidava com tudo, desde buscas no início da manhã até retornos para casa tarde da noite. Mover-se por Manhattan não era apenas lidar com o trânsito. Significava antecipar as mudanças de humor de Trump, as mudanças de horário e suas rotas preferidas. Com o passar dos anos, Centron viu como tudo mudava. A década de 90 foi cheia de negócios em cassinos e conversas sobre imóveis. A década de 2000 trouxe a era dos reality shows. Cada novo capítulo significava viagens diferentes, pressões diferentes, mais câmeras, mais seguranças. O que começou sendo casual se tornou uma produção inteira. A equipe de Trump ao seu redor sempre mudava. As pessoas iam e vinham. Os sócios comerciais sumiam e novos nomes apareciam. Centron era a única constante. Ele controlava quem estava dentro e quem estava fora, quase como um arquivo ambulante do mundo de Trump. No mundo das limusines, tudo se resume à confiança. Os clientes querem motoristas que se mantenham fora dos holofotes, sempre disponíveis. A vida inteira de Centron girava em torno das necessidades de Trump. Férias tinham que ser programadas com muita antecedência, visitas ao médico ou tempo em família. Essas coisas eram adiadas. Um bom motorista percebia as coisas sem que lhe dissessem. Centron sabia a diferença entre uma viagem silenciosa e uma em que se esperava uma conversa. Ele podia saber pelo tom se Trump estava pronto para conversar ou se queria que o vidro de privacidade subisse. O fim de uma era e o começo da verdade? Tudo mudou quando a política entrou na mistura em 2015. As rotinas mudaram, assim como a segurança. O serviço secreto finalmente assumiu o controle, e o trabalho de Centron desapareceu lentamente. Em 2016, seu papel havia terminado. Depois de todos esses anos, não houve uma grande despedida. Ele simplesmente se afastou enquanto os agentes federais assumiam. Nesse ramo,
Não se vê motoristas revelando segredos. A maioria mantém a boca fechada muito tempo depois que a viagem termina. Mas 25 anos nos bastidores deram a Centron uma perspectiva que poucos tinham. E um dia, todo esse silêncio começou a parecer pesado o suficiente para ser quebrado. 25 anos é muito tempo para ficar calado. Para Noel Centron, esse silêncio finalmente se quebrou em 2018. O que o fez se apresentar agora, depois de ter permanecido escondido por tanto tempo? O processo que quebrou o silêncio. A ação legal caiu como um trovão em Manhattan. Noel Centron, depois de anos ao volante para Donald Trump, entrou com uma ação que desvendou camadas que a maioria das pessoas nunca viu. Não se tratava de uma pequena disputa por um cheque. Ela detalhava anos de tratamento nos bastidores que se acumularam silenciosamente. No total, o processo se estendia por 47 páginas, cobrindo décadas de longas horas, pagamentos perdidos e um sistema que parecia construído para mantê-lo calado. Os números contavam parte da história. Durante anos, Centron trabalhava cerca de 55 horas por semana, muito além do limite legal para as horas padrão. A lei trabalhista estabelece que qualquer coisa acima de 40 horas merece uma compensação de 50% extra. Se você somar isso ao longo de 6 anos, ele tinha direito a mais de 3.300 horas extras. Esse é o tempo que ele trabalhou sem receber semana após semana. No papel, Centron ganhava os 68 mil Harleys por ano. Isso pode parecer um salário decente, mas não em Nova York, onde o custo de vida sobe mais rápido do que a maioria dos salários. As promessas vazias e o preço do silêncio, enquanto outros motoristas de clientes de alto perfil desfrutavam de melhores condições de trabalho, aumentos, um seguro médico sólido e políticas claras de horas extras, a situação de Noel Centron era muito diferente. Mas as coisas se complicaram ainda mais em 2010. A empresa lhe ofereceu um aumento para os 75 mil Harleys, mas havia uma pegadinha. Para conseguir, ele tinha que abrir mão do seu seguro médico. As contas não saíram a seu favor. Ele ganhou os 7 mil Harleys em salário, mas perdeu uma cobertura avaliada em cerca de 18 mil por ano, o que o deixou em uma situação pior. Para apoiar suas afirmações, Centron guardou seus registros. Assim como muitos em sua profissão, ele anotou suas horas para manter o controle de sua agenda e seus gastos. Suas anotações mostravam madrugadas, noites longas e fins de semana de trabalho. O tipo de horas que não mentem e que não coincidiam com o que a empresa afirmava. Ele não ficou de braços cruzados. Com o tempo, ele pediu que lhe pagassem essas horas extras através dos canais oficiais, mas os documentos judiciais revelam que suas petições foram rejeitadas. A gerência agiu como se as longas jornadas fossem simplesmente parte do trabalho, não algo que merecesse um pagamento extra. A ação que abalou os alicerces, o momento da ação pegou alguns de surpresa. Geralmente, os trabalhadores se manifestam antes. A lei de Nova York dá um prazo de 6 anos para reclamar salários não pagos. Centron apresentou seu processo no prazo, antes que o relógio parasse. Escolher a equipe jurídica certa foi fundamental. Seus advogados tinham um histórico de ganhar casos como este, especialmente contra empregadores poderosos. Eles sabiam como atrair a atenção pública, mantendo o caso hermético. A organização Trump respondeu como muitas grandes empresas o fazem. Sua equipe jurídica negou tudo, questionou os fatos e rotulou Centron de ressentido. Era uma estratégia conhecida. Ainda assim, a lei é clara. As regras sobre horas extras se aplicam independentemente de quem assina seus cheques. Motoristas como Centron são protegidos pelas leis trabalhistas federais. E se essas regras foram infringidas, a empresa teria que prestar contas. O que veio depois foi o verdadeiro trunfo: a descoberta legal. Essa é a parte do processo em que os registros internos vêm à tona: e-mails, horários, folhas de pagamento. E se esses registros mostrassem um padrão mais amplo, o caso de Centron
poderia abrir a porta para outros que estavam esperando para contar suas próprias histórias. Um padrão de exploração que se repete? Noel Centron não foi o primeiro a falar e provavelmente não será o último. Ao investigar o histórico de emprego de Trump, encontra-se uma longa lista de reclamações que remonta a anos atrás. O que fez com que seu caso se destacasse de todos os outros que optaram por ficar na sombra? Os padrões de exploração. Os arquivos de pessoal da organização Trump mostram uma história que os advogados trabalhistas conhecem muito bem. Nos anos 80 e 90, os trabalhadores dos cassinos de Atlantic City já alertavam sobre a falta de salários. As camareiras nos hotéis Trump começaram a notar o mesmo. Horas extras não pagas, benefícios que eram reduzidos silenciosamente. Até mesmo a equipe de restaurantes falou sobre como seus turnos eram alterados de uma forma que afetava seu seguro de saúde. Ao pesquisar um pouco mais nos arquivos judiciais de Nova Jersey, a situação não melhora. As equipes de construção que ajudaram a construir o Trump Taj Mahal tiveram que processar apenas para que lhes pagassem. Os subcontratados diziam que o dinheiro chegava tarde, às vezes com meses de atraso. Eletricistas, encanadores, carpinteiros, todos presos em batalhas legais, tentando receber o que lhes era devido. Alguns contratados locais ficaram tão fartos que não aceitavam um projeto de Trump a menos que lhes pagassem adiantado. Com o tempo, certos escritórios de advocacia em Nova York e Nova Jersey começaram a se especializar em casos de Trump. Eles sabiam o procedimento. Os trabalhadores recebiam a promessa de um aumento e depois descobriam que tinham perdido outra coisa, como os benefícios. Às vezes, essas horas simplesmente desapareciam dos registros. As equipes jurídicas viam como esses padrões se repetiam em diferentes propriedades repetidamente. A pressão do silêncio. Dentro dos hotéis Trump, a equipe de limpeza lidava com horários estritos e complicados. A gerência frequentemente dividia seus turnos de uma maneira que contornava as leis de horas extras. Também manipulavam os títulos dos cargos. Se seu título mudava, sua elegibilidade para pagamento extra também mudava. Se você reclamasse, poderia receber menos horas na semana seguinte ou perder seu emprego por completo. Agora, as pessoas que trabalhavam mais perto de Trump, seus motoristas, guarda-costas e pessoal de serviço, tinham outro tipo de pressão. Estes não eram apenas trabalhos de serviço. Eram pessoas que estavam na mesma sala durante conversas privadas. Pessoas que viam e ouviam coisas que outros não. E esse tipo de acesso vinha com um entendimento tácito. Mantenha-se calado ou arque com as consequências. Até mesmo as agências de trabalho temporário notaram os padrões. Começaram a avisar os trabalhadores. Registrem suas horas, fiquem alertas e não se oponham ao horário. Algumas agências de pessoal finalmente se afastaram dos contratos com Trump, depois de muitos problemas com a folha de pagamento e muitos trabalhadores irritados. Mar-a-Lago também não estava imune. Durante as temporadas de pico, a equipe da cozinha e os porteiros eram forçados a trabalhar mais horas sem um pagamento extra. Alguns disseram que seus cheques finais vinham com deduções que não conseguiam explicar. O status de imigração também desempenhava um papel. Trabalhadores indocumentados muitas vezes não se sentiam seguros o suficiente para entrar com ações legais. E quando Trump entrou na política, os mesmos padrões o seguiram. A teia de Trump e a sombra de Epstein. O pessoal de campanha de Trump, os trabalhadores de campo e os funcionários de eventos dedicavam longas jornadas. Alguns nunca viram os bônus que lhes tinham sido prometidos. Outros descobriram que não seriam reembolsados por despesas de viagem. O ritmo era frenético, a pressão era alta e ninguém queria levantar a voz. Na maioria das vezes, quando alguém tomava medidas legais, havia um mas, um acordo de confidencialidade, NDA. Isso significava que eles obtinham seu dinheiro, mas não podiam falar. Assim, a história era mantida oculta.
Os advogados começaram a notar que esses acordos eram incomumente rigorosos, muito mais restritivos do que viam em outros locais de trabalho. Agora, no mundo da hotelaria em geral, o pessoal executivo, como os motoristas e a segurança privada, costuma ter benefícios sólidos. As regras sobre horas extras são claras. Grupos profissionais até publicam diretrizes sobre como tratar os funcionários de forma justa. Mas por anos, essa norma não parecia se aplicar dentro do círculo de Trump. Foi isso que fez a decisão de Noel Centron ser diferente. Ele não assinou nenhuma ordem de silêncio. Ele se apresentou com anos de experiência em primeira mão e sem uma mordaça legal. Sua história deu ao público uma visão única de como as coisas funcionavam a portas fechadas. Se você juntar todas as ações e reclamações, não verá erros aleatórios. Verá um padrão repetido, um que se desenvolveu ao longo de décadas em diferentes estados e com diferentes tipos de trabalhadores. Isso não era apenas a má experiência de uma pessoa. Parecia cada vez mais com a cultura da empresa. As ações judiciais foram apenas o começo. Quando o caçador se torna a caça, em 2019, algo muito mais explosivo veio à tona, algo que não só colocava em dúvida como Trump lidava com seus negócios, mas de quem ele se cercava. Então, a verdadeira pergunta é: o quanto o motorista de longa data de Trump viu quando tudo começou a desmoronar? A história de Epstein não era nova, mas quando explodiu novamente em 2019, chamou a atenção por uma razão diferente. O nome de Trump começou a aparecer muito, e não de passagem. Também não eram laços recentes. As conexões remontavam a anos, até mesmo décadas. E bem no meio dessa linha do tempo, Noel Centron, ao volante. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, Epstein não era apenas uma manchete. Ele aparecia em Mar-a-Lago, participava de festas, apertava mãos e tinha acesso a lugares que a maioria das pessoas nunca viu. Durante esses mesmos anos, Centron levava Trump por toda parte para reuniões, eventos e paradas não listadas que nunca apareciam nos calendários oficiais. Os federais investigaram a fundo. Eles obtiveram registros, de horários de voos a registros de visitantes, alinhando onde Epstein esteve e quando. Muitos desses momentos coincidiam com os movimentos de Trump. Ligações entre seus escritórios, encontros nos livros, listas de convidados compartilhadas. Isso pintava um quadro de interação regular, não apenas de coincidências. Agora, motoristas como Centron geralmente mantêm registros. Eles anotam quando pegam alguém, para onde vão e quem mais viaja, não por fofoca, mas para impostos, registros comerciais e contabilidade. Se Trump se encontrou com Epstein em particular ou adicionou paradas de improviso, Centron teria sabido. Ele tinha que saber. Esse era o seu trabalho. Ao mesmo tempo, o avião de Epstein percorria rotas de Nova York a Palm Beach e o Caribe. O avião de Trump também seguia caminhos semelhantes. Quando as pessoas saíam desses jatos, alguém organizava o transporte terrestre, alguém como Centron. A equipe de Epstein também foi interrogada. Eles falaram de festas exclusivas, listas de convidados cuidadosamente selecionadas e regras estritas para manter as coisas em silêncio. Os federais até recuperaram velhos calendários e agendas para rastrear quem foi para onde e quando. O nome de Trump não desapareceu nesses registros. Ele continuava aparecendo. Os fios que se conectam. Os promotores queriam saber quem facilitava tanto o acesso de Epstein. Eles se concentraram nos ajudantes, nas equipes de segurança, nos assistentes, nos planejadores e nos motoristas. Pessoas que não estavam no comando, mas que viam tudo. Foi isso que tornou a linha do tempo de Centron tão importante. Ele estava lá todos os dias. Ao longo dos anos, Trump falou publicamente sobre Epstein, primeiro o chamando de amigo, depois agindo como se mal se conhecessem. Essa mudança não passou despercebida. Coincidiu perfeitamente com o calor que o caso de Epstein começou a gerar. Finalmente, intimações foram emitidas. Os promotores pediram listas de convidados, imagens de vigilância
e-mails internos, qualquer coisa que mostrasse com que frequência Epstein entrava na órbita de Trump. E não era apenas uma localização, eram várias. Esse tipo de rastro documental tornava difícil minimizar. O trabalho de Centron sempre o manteve perto do horário, de quem Trump se encontrava, quando e onde. Depois de tantos anos, os padrões seriam fáceis de detectar. Os mesmos nomes, os mesmos lugares, as mesmas rotinas. Pessoas como Centron não precisam de relatórios oficiais para saber o que está acontecendo. Elas vivem isso. Os investigadores também se concentraram nas pessoas nos bastidores. Não apenas no círculo íntimo de Epstein, mas nos que ajudavam as coisas a funcionar sem problemas, às vezes sem fazer perguntas. Motoristas, assistentes, até mesmo camareiras. O caso se baseou no acesso, e Centron o teve todos os dias. O desafio: muitos dos funcionários de Trump haviam assinado acordos estritos, NDAs que os obrigavam ao silêncio. A revolta republicana e o motorista que viu tudo. A maioria não falou. Não podia fazê-lo. Mas a posição de Centron e o momento de sua saída lhe deram uma oportunidade que poucos tinham. Os laços com Epstein não só levantaram suspeitas, eles deixaram uma marca. Mas o que veio depois abalou as coisas ainda mais. As mesmas pessoas que antes ajudavam a construir o império de Trump estavam começando a se afastar. No início de 2019, os líderes republicanos começaram a agir de forma diferente, a portas fechadas. Depois que o escândalo de Epstein dominou as manchetes, o clima dentro das reuniões de alto nível mudou. Algumas das mesmas pessoas que antes apoiavam Trump, sem hesitar, começaram a expressar discretamente suas preocupações. Eles não tinham certeza de quanto dano o resultado poderia causar. Então, os estrategistas começaram a trabalhar em planos de contingência caso as coisas piorassem. Ao mesmo tempo, as pessoas no Capitólio começaram a notar mudanças. Legisladores que costumavam receber ligações regulares de Trump, de repente não o ouviam mais com tanta frequência. As reuniões semanais foram canceladas. Alguns apoiadores leais no Congresso sentiam que não faziam mais parte da equipe principal. Algo estava mudando. Enquanto isso, a máquina da campanha de Trump para 2020 não funcionava como havia em 2016. As equipes de arrecadação de fundos exploravam discretamente opções com outros candidatos republicanos. Os principais especialistas digitais começaram a trabalhar em corridas para o Senado ou para governos em vez do esforço de reeleição da Casa Branca. Nos bastidores, as pessoas estavam se protegendo. As pesquisas internas também não ajudavam. Os eleitores dos estados indecisos mostravam sinais de dúvida. Grupos de foco revelavam uma crescente inquietação sobre os laços pessoais e as práticas comerciais de Trump. Os consultores de campanha começaram a se preocupar. Eles passavam muito tempo controlando os danos e não o suficiente impulsionando uma mensagem clara. Até mesmo os governadores republicanos começaram a dar um passo para trás. Alguns que uma vez compartilharam o palco com Trump em comícios, de repente tinham outros planos quando os convites chegavam. Os jornalistas notaram a mudança. Esses funcionários continuavam a apoiar as políticas de Trump, mas tinham o cuidado de se manter afastados de qualquer controvérsia pessoal. As vozes conservadoras na mídia também se adaptaram. Em vez de defender cegamente Trump, os apresentadores de talk shows e os colunistas adotaram um tom mais suave. Começaram a separar seu apoio à sua agenda do homem em si. Essa mudança fez uma grande diferença na forma como as bases eram abordadas. Um império que se desmorona, as nomeações judiciais também desaceleraram. Alguns senadores republicanos, antes eleitores confiáveis, começaram a aprofundar-se mais durante as audiências de confirmação. Alguns nomeados sofreram atrasos que teriam sido impensáveis um ano antes. Dentro da Casa Branca, mais funcionários de alto escalão estavam saindo. O ritmo das demissões acelerou.
As entrevistas de saída mostravam que as pessoas se sentiam desconfortáveis com a forma como as coisas eram tratadas, tanto dentro quanto fora do prédio. Até mesmo os organizadores dos comícios sentiram a mudança. Tornou-se mais difícil encontrar cidades e locais dispostos a sediar eventos de Trump. Os funcionários locais hesitavam e as multidões não eram exatamente o que costumavam ser. E no Congresso, os tópicos de conversa evoluíram. Os representantes republicanos pararam de repetir as palavras exatas de Trump e começaram a escolher sua própria linguagem. Eles continuavam a defender as mesmas políticas, mas evitavam cuidadosamente entrar em qualquer nova controvérsia. Os registros de finanças de campanha pintavam um quadro claro. Doadores ricos não estavam tão comprometidos com Trump como antes. Em vez disso, eles estavam distribuindo seu dinheiro, mantendo suas opções abertas à medida que as rachaduras na armadura começavam a aparecer. Enquanto os grandes nomes se retiravam e os rostos leais desapareciam, alguém que sempre esteve em segundo plano finalmente estava pronto para falar. Mas o que um motorista de longa data poderia saber que fazia com que até mesmo os poderosos se sentissem desconfortáveis em ouvir? A voz de um só homem pode mudar tudo. Noel Cintron não se sentava em um escritório, nem participava de reuniões de diretoria, mas tinha algo que a maioria dos executivos nunca teve: acesso direto diário. Como motorista de Trump, ele não apenas transportava um homem do ponto A ao B, ele estava lá para os momentos espontâneos, as chamadas sem filtro, os humores, os deslizes. E embora os motoristas profissionais sejam treinados para ficar em silêncio, há uma linha entre proteger a privacidade de um chefe e calar-se sobre ser maltratado. Quando Cintron entrou com sua ação em 2018, o império empresarial de Trump já enfrentava uma intensa pressão. Investigadores federais estavam investigando negócios financeiros obscuros. Funcionários estaduais estavam investigando as fundações de caridade de Trump. Até mesmo o dinheiro da campanha estava sob o microscópio. As anotações de Cintron, meticulosamente registradas ao longo dos anos, pintavam um quadro detalhado de como era realmente trabalhar dentro dessa máquina. Ele anotou datas, horas, condições de trabalho, detalhes que a maioria das pessoas esquece, mas que importam muito nos tribunais. A equipe jurídica que apoiava Cintron não era nova neste jogo. Eles já haviam enfrentado grandes nomes, especialmente em casos de roubo de salário. Sabiam como equilibrar a exposição na mídia com argumentos legais sólidos como uma rocha. E não aceitavam qualquer um. Cintron tinha o tipo de prova que podia se sustentar tanto nos tribunais quanto nas manchetes, o que fez sua história se destacar. Ele não aceitou o dinheiro para ficar calado. Ao contrário de outros que se acomodaram em silêncio e assinaram acordos de confidencialidade, Cintron se recusou a ser silenciado. O motorista que mudou as regras do jogo, isso deu a Cintron a rara capacidade de falar livremente, algo que muitos de seus colegas de trabalho nunca puderam fazer. Os investigadores trabalhistas já haviam começado a examinar como a organização Trump tratava seus funcionários, e as alegações de Cintron lhes deram algo concreto para se agarrar. Números da folha de pagamento, cortes de benefícios, padrões reais que podiam ser comparados com os registros da empresa. Para o pessoal de alto nível no setor de hotelaria, como os motoristas pessoais, existem normas na indústria: um salário justo, benefícios adequados e regras claras sobre as horas extras. A experiência de Cintron quebrava com tudo isso. Seu papel não correspondia ao que alguém em sua posição deveria ter recebido. Os advogados que acompanhavam o caso acreditavam que ele poderia provocar uma reação em cadeia. Outros ex-funcionários poderiam se sentir menos sozinhos, mais dispostos a falar. Cintron não era um ex-funcionário qualquer. Ele tinha visto tudo, conhecia os atores, as mudanças e como as coisas funcionavam a portas fechadas. E à medida que o caso avançava, os documentos e e-mails que estavam prestes a vir à tona
ameaçavam expor práticas trabalhistas que haviam permanecido ocultas por anos nos muitos negócios de Trump. Agora que Centron quebrou seu silêncio, o efeito dominó pode se espalhar muito além do banco de trás. Seu relato adiciona combustível ao crescente escrutínio em torno dos negócios internos de Trump. À medida que mais vozes encontrem a coragem para falar, a verdade de Centron pode ser o ponto de virada que redefine o legado que ele um dia serviu. O que mais você acha que Noel Centron ainda não revelou? Devemos esperar que mais pessoas com informações privilegiadas se apresentem no futuro? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Além disso, clique no próximo vídeo que aparece na sua tela. Você vai adorar. Você vai adorar. Você vai adorar. Você vai adorar.